e não tem retorno. Agradeço essa oportunidade e passo a palavra aqui para o Dr. Jefferson, o Dr. Guilherme, para a gente dar a continuidade. Muito obrigado. Ô, professor, quem agradece somos nós. É um assunto tão apaixonante, tão envolvente, que a gente tem vontade de saber mais coisas ainda, porque é uma gama muito grande que envolve, né, o ESG. Então, nós preparamos algumas perguntas, alguma coisa o senhor já falou aí, mas a gente gostaria de ter algum esclarecimento mais aprofundado, né? Assim, não tão aprofundado, mas pelo menos para a gente poder ter uma ideia melhor. Então, cada um de nós aqui, dos conselheiros da Associação Comercial da Distrital Centro-Sul, que, aliás, é um convívio muito harmônico, muito gostoso que a gente tem aqui, porque todo mundo tem aquele espírito de estar aprendendo e colaborando, né? Contribuindo com o nosso país, com o nosso bairro. Então, professor, eu vou pedir ao Guilherme, ao doutor Guilherme Napoleão, que faça as primeiras perguntas. Cada um de nós vai fazer uma ou duas perguntas para que o senhor possa nos dar mais um pouquinho de esclarecimento, por gentileza, professor. Pois não. Guilherme, você está com a palavra, por gentileza. Então, é muito esclarecedoras, né, essas informações, e, claro, são vários conceitos, então eu gostaria de repassar alguma coisa, perguntar, porque são conceitos que a gente precisa reafirmar sempre e ouvir de novo. Então, eu queria... Pois é, então, eu perdi o som aqui, né? Mas, então, esses conceitos todos são muito abrangentes, e às vezes convém a gente repassar um pouco porque fixam melhor, aquela ideia de fomentar, né? Então, essa expressão ESG, ela foi iniciada por algum movimento específico, foi alguma imposição governamental, né? E também, assim, essa expressão ESG, como que surgiu? Assim, já foi falado, mas convém a gente falar mais um pouquinho, se pudesse. Ok, Guilherme. Apesar de estar ganhando muita notoriedade hoje em dia, né, nesses últimos anos, né, o termo ESG, mas a origem dessa sigla, né, ESG, ela, vamos dizer assim, remete a quase 2 décadas atrás, né? Esse conceito, ele foi o resultado de uma iniciativa, né, da ONU, Organização das Nações Unidas, e do Banco Mundial, lá em 2005. Né? Naquela ocasião, as instituições financeiras, eu acho que cerca de 20 instituições financeiras aí de 9 países, inclusive o Brasil, se uniram para buscar uma forma de incluir questões ambientais, questões sociais e de governança no mercado de capitais. E, a partir daí, nasceu um relatório, né? Um relatório que criou esse conceito ESG. Esse relatório chama-se Who Cares Wins? Ganha quem se importa, né? Em português, né? E nesse relatório, tinha um artigo que queria mostrar como as empresas engajadas em causas sociais, em ações de preservação do meio ambiente, né, e mesmo também com boa governança corporativa, elas tinham melhores resultados econômicos, né? E também, né, esse termo ganhou bastante destaque, né, no último Fórum Econômico Mundial, né, no ano de 2020, né, e nessa época também a pandemia da Covid-19 acelerou muito, né, e emplacou esses critérios ESG como, assim, centrais, né, nas discussões mesmo sobre a perenidade dos negócios, né? Então, um tema muito falado, né? Muito na mídia hoje, mas ele já temos quase 20 anos falando sobre isso. Acho que se cabe mais um questionamento, assim, nós tivemos os exemplos, né, da aplicação prática da cultura ESG na pequena empresa, mas o que seria, assim, o primeiro a se fazer para aplicar esses princípios de ESG na empresa? E também, assim, por que a gente tem que incorporar esses critérios nas análises? Sim, perfeito, Guilherme. Assim, eu acredito que o primeiro passo, né, como a gente deve começar, o que eu preciso fazer primeiro, que a gente tinha comentado já, é trazer a cultura do ESG para dentro da estrutura do nosso negócio. Seja ele
qual tamanho for, esteja em qual fase estiver, qualquer área de atuação. Trazer para dentro essa cultura. E aí começar a medir as ações que já são efetuadas, né? Como a gente comenta, toda empresa faz alguma ação social, ambiental e de governança. Às vezes ela não consegue identificar, mas começar a identificar e mensurar essas ações e aí planejar as possíveis ações, né? Quais ações, a partir do que eu já faço, eu posso complementar? Ou aquilo que eu não faço e posso fazer, e posso começar a realizar dentro desse aspecto social, ambiental, de governança. E a importância da gente trazer isso para dentro, né? A adoção dessas boas práticas de ESG, vamos dizer assim, permite que a gente, vamos dizer, trazer para a mesa de discussão questões, né? Que além de serem fatores cruciais para o bem-estar da sociedade, manutenção do planeta, né? Construção de um mundo melhor, afetam também diretamente os resultados das empresas. Né? Na nossa visão, né? As empresas vencedoras, né? As empresas do século XXI, que vão estar sobrevivendo e vencendo, são aquelas que têm um comportamento, né? Cujo comportamento em relação às questões ambientais, sociais e de governança são colocados em primeiro plano. E isso é muito importante, porque vão servir de análises no mercado, análise para o consumidor, análise para toda a sociedade. Eu só acho que essa é a importância, André. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pelas suas perguntas aí. Eu gostaria de saber, professor, parece que a maioria das empresas não tem uma visão muito clara do que é o ESG. Como você acha que a maioria das empresas enxergam o ESG e como realmente ele é? Foi interessante que você está colocando, que você está perguntando, porque a gente percebe que parece que é uma coisa assim, a maioria das empresas, né, quando fala em ESG, enxergam ESG assim, parece um cabresto, emissão de carbono. Parece que só enxerga essa questão de carbono, do CO2 hoje em dia. E, na realidade, né, é muito mais do que isso. Né? São os direitos humanos, relação com a comunidade, perda da biodiversidade, anticorrupção, educação ambiental, redução da pobreza, transparência, compliance, diversidade, redução do consumo, saúde e bem-estar dos colaboradores, logística reversa e produção mais limpa, emissões de efluentes líquidos. Na verdade, uma conscientização interna é muito maior do que isso, né? Parece que as pessoas, as empresas, por falta de conhecimento, atenção, não conseguem enxergar como é amplo, né? Como é amplo a questão do ESG. Como o ESG, essas 3 letrinhas, né? Elas têm uma amplitude de tudo que a gente precisa olhar, de tudo que a gente precisa fazer, né, para ter uma vida sustentável. Realmente é isso. Eu acredito que a maioria acaba enxergando só um lado, né? Só um ponto do ESG. É verdade, professor. Professor, mais uma pergunta, se o senhor me permite. Qual é a relação entre a sustentabilidade, o ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Muito boa, muito boa pergunta mesmo também sobre isso, né? Essa ligação, né? Quando a gente fala sustentabilidade, parece que é uma coisa, ESG é outra, aí tem os ODS, né? Os critérios ESG, né? Ou essas boas práticas ESG e a sustentabilidade estão totalmente relacionados aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso é uma grande realidade nas discussões em todo o mundo corporativo, no mundo todo. Né? Os 17 ODS, né, 17 objetivos, eles reúnem, vamos dizer assim, os grandes desafios e as vulnerabilidades da sociedade, como um todo, né? Em todos os aspectos, nos aspectos sociais, nos aspectos ambientais, da ética, da transparência. Esses
esses objetivos, né, os 17 ODS, mostram para as empresas quais são os principais itens a serem acompanhados de perto. Quando nós comentamos até, né, qualquer empresa já faz ou poderia fazer alguma coisa com relação ao ESG, se a gente olhar os 17 ODS, eles vão dar o caminho. A qual item que eu poderia estar acompanhando mais de perto na minha organização? E aí nós conseguimos dividir, sabe, as 17 ODS em 3 grupos, no E, no S e no G. Se a gente olhar atentamente, né, os 17 ODS, a gente vê que dá para dividir bem em grupos no ESG. Né? Então, e, além disso, né, uma coisa importante, né, que eles sinalizam, né, se a gente olhar os 17 ODS, divididos, né, nos grupos ESG, eles vão sinalizar grandes oportunidades. Quando a gente relaciona diretamente com as necessidades, né? Qual é a necessidade de eu estar implantando alguma coisa, eu estar enxergando algum determinado situação, isso vai transformar, às vezes, numa grande oportunidade para o negócio. Então, realmente existe um vínculo total, né, entre os três conceitos. Muito obrigado, professor. Vamos continuar com nossas perguntas agora. Eu peço ao nosso querido conselheiro decano Vanderlei Soares que faça as suas perguntas. Por favor, meu amigo Vanderlei. Vamos lá. Professor, o senhor nos falou que a melhor forma de mensurar as boas práticas da ESG é através do balanço socioambiental. Ainda, o senhor poderia falar um pouco sobre a estrutura desse documento e como a empresa, a partir desse relatório, pode melhorar seu índice ESG, que, aliás, é muito importante, que eu estou entendendo. Perfeito, Vanderlei, sem sombra de dúvida, viu? É muito importante mesmo. Sabe, o balanço socioambiental, né, ele vem demonstrar a responsabilidade que uma empresa, né, uma organização, tem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. Existem aquelas obrigações legais, econômicas, né, que é um fato, né, por força de leis, mas, além disso, existe a responsabilidade socioambiental. E aí, esse balanço, ele reúne os 3 pilares do movimento ESG, o pilar do meio ambiente, do social e da governança, e ele vem buscar, assim, mensurar a sustentabilidade em gerar impactos positivos financeiros, sociais, ambientais. Vamos dizer assim, ele valida o papel da empresa enquanto ela é uma empregadora e como um verdadeiro agente mesmo social, né? E ele demonstra, né, se a gente analisar uma estrutura básica desse balanço, né, ele vem demonstrar alguns aspectos, né? Ó, a geração e distribuição da riqueza produzida é um aspecto. A interação da empresa com o seu ambiente interno, outro aspecto. A interação da empresa com o seu ambiente externo. E aí, leva em consideração a interação com a comunidade, com o cliente, com os fornecedores. A interação da empresa com o meio ambiente é um outro aspecto, né? Aí é mais amplo. E, além de mostrar alguns aspectos, né, institucionais, de estrutura organizacional da empresa, uma visão estratégica do ESG, e aí ele finaliza mostrando índices de mensuração e certificação, baseado até em outros índices, por exemplo, no ISE, no GRI, em outros índices internacionais, para mensurar, sim, a minha empresa, em que situação que ela está hoje, se eu me basear em termos de certificação. Então, ele é muito amplo, ele traz muito essa visão, Vanderlei. Muito obrigado. Realmente é importante. E eu vou me permitir fazer mais um questionamento. O senhor comentou sobre investimentos voltados para a sustentabilidade. Existem fundos específicos ESG? Ainda, como os investidores vêm olhando para essas práticas ESG?
Exatamente, existem, viu, ali, alguns fundos ESG no mercado, né? Assim, que seguem práticas ESG, né? Como todo fundo, né? Um fundo ESG, né? Como todo fundo, eles se organizam, né? Em um grupo de investidores, né? Que adquirem cotas, né? E participam dos resultados conquistados, né, pelo gestor, como qualquer fundo, né? O que difere, né, o fundo ESG dos demais é a estratégia, né? É a seleção dos ativos, né? Que os fundos selecionam os ativos, ela se baseia nos fatores ambientais, sociais e de governança. Aí nós temos, né, as ações ESG, nós temos alguns títulos temáticos, né? Quando a gente fala títulos temáticos, né, algumas empresas ESG, elas podem emitir títulos de dívida para atrair capital, né, para os projetos socioambientais. Aí a gente tem os títulos verdes, os green bonds, né, baseado em projetos relacionados à energia renovável, redução de emissão de gases estufa, efeito estufa, conservação da biodiversidade. A gente tem os títulos sociais, social bonds, né? Projetos relacionados à geração de empregos, segurança alimentar, infraestrutura básica. Temos os títulos de sustentabilidade, sustainability bonds, que são títulos baseados em projetos que combinam atividades verdes e sociais, ambientais e sociais, né? E a gente percebe, né, com relação aos investidores, né, a esse olhar, né, os investidores como estão olhando essa prática, né, que não é de hoje, né, que grandes investidores vêm olhando, às vezes, com muita cautela também, né, as práticas sociais, ambientais e de governança, né, das empresas, antes de depositarem aí confiança, de empregar o capital nisso, né. Para os investidores, né, as práticas ESG tomaram ainda mais relevância com a pandemia, sabe, da Covid-19. A gente estava observando um estudo feito, né? No ano de 2020 e 2021, quase 70% dos investidores na Bolsa aumentaram os investimentos em ESG de uma forma muito significativa, né? E eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais, viu, Vanderlei? Tá, muito obrigado. É bom tá a gente tomando um pouco mais de conhecimento sobre isso. Muito obrigado, professor. Obrigado, Vanderlei, pelas perguntas. Eu vou passar agora para o nosso conselheiro nato, doutor Osmar, que é o superintendente que nos antecedeu aqui, que é o nosso grande mestre. Por favor, Osmar, faça suas perguntas para o professor. O áudio está desligado, Osmar. O áudio. Liga seu áudio. Pronto. Muito obrigado, professor Marcos. Realmente fantástico esse conteúdo. Vamos estar podendo colaborar com o nosso planeta. E dentro desse conteúdo aí que está sendo colocado, eu perguntaria como podemos verificar se a divulgação de dados e as informações sobre as ações sustentáveis de uma empresa são verdadeiras? E o que é greenwashing? Muito bom, muito boa pergunta, Osmar, doutor Osmar, porque a gente ouve muita propaganda, às vezes, que é fácil colocar na mídia, né? Ó, Exato. a empresa que menos polui no seu setor, a empresa que menos emite carbono no mundo, né? A gente ouve muito isso, né? Esses são alguns exemplos de frases, né, que a gente tem que ficar atento. Acaba tendo um exagero na hora de divulgar os resultados, né? E as práticas vinculadas à ESG podem configurar, né, o que o mercado chama de greenwashing, né, que é a lavagem verde, lavando verde, né? A gente falar em outras palavras aí no greenwashing é uma prática de empresas que divulgam dados, né, informações às vezes não muito confiáveis, falsas, né, ou suspeitas sobre as ações sustentáveis, né? E na maioria, né, com a intenção do quê? De atrair os olhares dos investidores, já que isso é uma grande preocupação de quem investe, né? E às vezes até por falta de como comprovar isso, né? Uma empresa falou, nossa, eu trabalho net zero, eu não poluo. Como que é verdade se de repente ela nem emite um relatório de sustentabilidade ou não tem aí
às vezes, uma mensuração, né? E até para você ter uma ideia como isso é importante, né? Na Europa foi criado, né? Dada essa falta de transparência, né? Mesmo que venha acontecendo, se não me engano, foi agora, né? Nesse final do ano passado, foi criado um regulamento de divulgação de finanças sustentáveis, né? O objetivo de criar um regulamento, né, é justamente impedir essas notícias falsas, né, ou então exageradas, não vamos falar falsa, exageradas, né, que essas notícias sejam divulgadas aí no mercado por meio de sites, né, material impresso, né, ou até por meio de relatórios periódicos, né. Então é importante ficar atento a isso, né. Nem toda notícia que aparece aí ela é verdadeira, ela precisa ser verificada, né. É importante isso. Sejamos verdadeiros. Exatamente. E mais uma perguntinha, se me permitir. Opa, Nós vemos e ouvimos muito nas mídias as empresas falarem de net zero. Você poderia explicar o que é net zero? Sim, muito bom. Net zero esse é um caso exatamente também do greenwash de muitas empresas. Nossa, o net zero, né? Como se fosse muito fácil, né? Isso. O net zero, na verdade, né, é um compromisso, né, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Essa expressão net zero, né, completa é net zero carbon emissions, né? Emissões, zero emissões, né, de carbono, líquido de carbono, né? Se a gente olhar, né, é um acerto de contas, né, nosso, né, da humanidade com o planeta, né? Envolvendo aí os indivíduos, as empresas, o governo, né? E o objetivo é frear, né? Segurar um pouco esse processo acelerado de aquecimento global, que não começou hoje, né? Nós embarcamos nisso, acho que desde meados do século XVIII, aí, né? Começando com a industrialização, né? E de lá para cá, né? A gente fala aí por mais de 250 anos, o que nós fizemos foi depositar gases de efeito estufa à vontade na atmosfera, né? Principalmente o CO2, né? Dióxido de carbono, sem pagar tarifa, né? Sem pagar a conta. E agora parece que o boleto está chegando, né? A temperatura média subiu muito desde a Revolução Industrial, né? A gente vê nos noticiários aí a consequência disso, né? Muita frequência, né? A intensidade das enchentes, queimadas, degelo, temporadas de temperaturas acentuadas, né? Para cima e para baixo, né? Em todos os continentes, né? Então, o net zero, na verdade, é isso, né? Seria zerar as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Uma coisa muito difícil. Então, quando a gente vê uma empresa falando, sou net zero, olha, é um pouco difícil, é complicado, né? Então, isso é o net zero, né? Tá ótimo, agradeço e vamos fazer cada um a sua parte para proteger nosso planeta desses malfeitores. Muito obrigado, professor. Obrigado, Osmar. Obrigado, doutor Osmar. Vamos passar agora para o nosso querido conselheiro Nicola, para que faça suas perguntas. Por favor, Nicola, o microfone é seu. Professor Marcos, como o senhor já disse, existem os fundos ESG e muitos outros investimentos com essas boas práticas de mercado. Mas se fala muito também de investimentos de impacto. Qual a diferença entre investimentos ESG e de impacto? Muito, muito bom, Nicola. O ESG e investimento de impacto, né, tem ganho muito espaço, né, nos últimos anos aí, na mídia. Apesar de terem o mesmo princípio comum, né, é importante a gente falar que eles são conceitos distintos. Os dois conceitos partem do mesmo princípio, né, de que não basta apenas gerar retorno financeiro, mas é preciso a gente considerar o efeito gerado pelo investimento, né? Mas os investimentos que levam em conta as análises dos fatores ESG têm um olhar mais focado no como a empresa opera, se tem práticas nos aspectos ambiental, no social, governança, que geram um impacto positivo ou negativo. O investimento de impacto tem foco no porquê a empresa faz, né?
vou explicar assim, ou se o seu core business, né, sua atividade principal, resolve desafios sociais, resolve algum desafio ambiental. Trazendo algum exemplo aqui, ó, por exemplo, ao fazer um investimento ESG, eu posso aportar recursos, né, em uma empresa que vende, por exemplo, um iogurte comum, mas com práticas adequadas em termos sociais, em termos ambientais, de governança. Por exemplo, né, com uma correta destinação dos resíduos, da produção, uma justa remuneração dos produtores na sua cadeia produtiva. Eu estou fazendo investimento ESG nessa empresa de iogurte comum. Mas quando eu falo em fazer um investimento de impacto, seria preciso escolher, por exemplo, uma empresa que tem como foco em mudar o cenário de subnutrição, com um iogurte reforçado com vitaminas, um preço acessível à população que enfrenta, né, a condição de subnutrição, e tendo aí no core business, né, o foco em resolver um desafio social, um desafio ambiental, né? A gente percebe nessa nítida diferença, né? Apesar de ter, né, esse mesmo princípio comum, né? Então, não é a mesma coisa, Nicola. Se me permite, gostaria de fazer uma outra questão. Já ouvimos falar muito sobre a ISO 26000, de responsabilidade social, e agora sobre o ESG. Existe uma relação entre essas práticas ESG e ISO 26000? Aproveito a pergunta. O professor pode falar um pouco sobre a certificação ESG? Perfeito, Nicola. Quando a gente fala, né, do ESG, o ESG é um conceito de sustentabilidade, práticas, boas práticas, um conceito, né? A BNT, né, a NBR, a ISO 26000 e a ISO 16001, né, que são ferramentas de responsabilidade social com direcionamento para a sustentabilidade. Da mesma maneira, a ISO 14001, que fala dos aspectos ambientais, né, são certificações. Bacana quando a gente também percebe, né, com esse crescimento, né, sobre essa demanda do mercado, né, que as organizações utilizem práticas ESG, a ISO vai ganhando força e sendo impulsionada nessa nova realidade. Com essa nova demanda, né, por práticas ESG, todos os ramos de atividades, né, estão buscando as certificações das normas, desde bancos, empresas de tecnologia, o mercado, o comércio, independente do ramo de atividade. Uma característica interessante, né, desse novo cenário, né, é a integração, né, da ISO 14001, da ISO 16001, com outras normas de gestão para as empresas ESG. Né? Aí, assim, nós podemos citar a ISO 26000, de responsabilidade social, a ISO 45001, que é de segurança, de saúde ocupacional, toda a série de ISO 37000, que são as normas de governança corporativa, né? Então, a gente fala de certificação nas ISOs, né? E o ESG são as boas práticas, os padrões, que ainda não existe uma certificação para o ESG. Se conseguir explicar isso para você, Nicola, mas é basicamente isso. Um é certificador, outro não. Um é boas práticas, outros são certificadoras dessas boas práticas. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, Nicola, pelas perguntas. Agora eu peço ao nosso querido conselheiro Ricardo Turelli que profira suas indagações ao professor Marcos. Por favor, Ricardo. Bom dia a todos. Professor Marcos, achei muito boa mesmo a palestra do senhor. Achei bastante pertinente na questão realmente que as pessoas só focam realmente na questão do meio ambiente e não falam tanto sobre o social e o governance, né? Inclusive, eu venho explicando para os meus clientes, né, quando surge a oportunidade,
e também há esses dois outros aspectos a resolver. Mas, se o senhor me permite, gostaria de fazer uma perguntinha. Conforme tudo que o senhor falou e nos mostrou, o ESG e outros indicadores não são obrigatórios. Na sua opinião, qual é a probabilidade do ESG se tornar obrigatório ou então certificado? Muito bom, Ricardo. Eu acho que realmente é a solução final. Porque eu acho que hoje o ESG ele é um diferencial, né? Quando a gente fala hoje no ESG, a empresa que produz um relatório de sustentabilidade, os critérios ESG, ele é um diferencial, né? É uma necessidade de mercado, mas é um diferencial. Acredito que amanhã será um critério padrão, né? Cada vez mais os critérios, né, ambientais, sociais e governança corporativa, eles têm somado isso como estratégia, no capital estratégico para as marcas, né? Está sendo percebido de forma mais positiva e atraente pela própria opinião pública, por todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos naquela empresa, né? Esse discurso, né, das melhores práticas para a sustentabilidade, ele está começando a se tornar um indicador para demonstrar a solidez, a transparência e a qualidade da atuação das organizações em direção a uma agenda, né? Agenda 2030, a sustentabilidade, uma agenda prevista, né? Ao mesmo tempo, torna-se um valor inegociável, tanto para investidores quanto para consumidores, que estão cada vez mais atentos as empresas que não operam de acordo com as diretrizes sustentáveis, as diretrizes éticas. E, às vezes, evitam até aportar, né, o dinheiro, né, estabelecer relações comerciais com essas organizações. Eu realmente acredito, né, que esse critério ESG possa até ser certificável, né, ter um certificado ESG, né, que seria como um certificado de todas as ISOs, né? Você está falando uma norma que certificasse que aquela determinada organização, dentro do social, do ambiental, da governança, ele aplica essas boas práticas, seguindo determinadas normas, né? Então, hoje não é certificado, mas eu acredito que vai ser um critério padrão, pelo menos para os próximos anos, né? A gente espera que realmente isso aconteça. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu que agradeço. Muito bom, Ricardo. Obrigado aí pela sua inteligente pergunta. Professor, nós vamos considerar encerrado, vou passar a palavra para cada um que queira se manifestar, agradecendo muito pelos conhecimentos que o senhor nos passou hoje, e pode ter certeza que a gente tem muita dúvida ainda, viu? Nós vamos ter mais reuniões para poder ter maiores esclarecimentos, que é um assunto realmente muito abrangente, muito envolvente, né? Eu não posso deixar de agradecer a nossa sede central lá, que viabilizou essa reunião, através do nosso colaborador aqui, o Álvaro, que está sempre aí, com maior atenção para todos nós do que a gente necessita. Obrigado, Álvaro, obrigado aos conselheiros. Alguém quer se manifestar? A educadora Ana Paula quer fazer as considerações finais? Fique à vontade. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, né, pela nossa participação. Muito obrigada, Dr. Jefferson, muito obrigado, Guilherme, e a todos vocês que assistiram, né? Estamos à disposição aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, podem nos procurar e a gente está aí para conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. O Guilherme, alguém dos conselheiros? Então, agradecendo essa brilhante apresentação, que é muito esclarecedora. E entre várias pessoas que conhecem o assunto, o professor Marcos ele consegue trazer esses temas, que são temas difíceis de se compreender inicialmente, e ele traz de uma forma muito, muito ampla, muito aberta, diferente de outros apresentadores que falam com linguagem muito jurídica ou muito técnicas na engenharia e coisas assim. Então,
parabéns, professor Marcos, parabéns, Irapa, que nos possibilitaram isso e, com certeza, contribui muito para o empresário da nossa região, empresariado. Existiu um empresário, o Henry Ford, que de 1863 a 1944, ele viveu nesse período, e foi o fundador e presidente da Ford Motor Company. E ele tinha três coisas que ele falava muito, 3 frases. Ele dizia: aproximar-se é um começo, manter-se junto é um processo, e trabalhar junto, um sucesso. Eu tenho certeza que nessa apresentação que foi feita, nós estamos cumprindo com a sabedoria do nosso superintendente Jefferson José da Silva, de trazer, de formar esse grupo de trabalho que realmente vai abrir os nossos entendimentos para tantos conceitos novos e importantes para a sociedade. Muito obrigado a todos os conselheiros, amigos e os convidados. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Professor, suas considerações finais e nosso agradecimento. Oportunamente, a gente vai se ver pessoalmente, pelo menos essa é a nossa intenção. Eu gostaria que o senhor fizesse suas palavras finais para a gente poder encerrar essa reunião. Por favor, professor. Com certeza, muito obrigado, doutor Jefferson, doutor Guilherme, a todos os conselheiros, né, e diretores da Associação Comercial, a esta distrital, né, com esse grupo formado. Isso é fantástico, isso é realmente um primeiro passo, né, formar uma comissão de ESG, isso é maravilhoso, né, todas as associações, né, que a gente também tem tido contato, deveriam seguir esse exemplo. Vou levar essa ideia para muitas associações também, é um exemplo a ser seguido. Realmente a gente agradece essa oportunidade, nós aqui do Irapa e do Biro Social, de poder contribuir, levar um pouquinho dessa nossa prática, né? Eu não digo nem conhecimento, mas essa nossa prática de mercado e dessas ações com tantas empresas, né? Poder compartilhar um pouquinho. Como muito bem disse o Guilherme, aí, do nosso Henry Ford, né? Nós estamos aí compartilhando, vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, professor, muito obrigado, senhor, a todos vocês. Só a gente encerra aqui pedindo que esse conteúdo que está sendo jogado vai ser jogado no YouTube, né, e nas nossas redes sociais, que todos nós divulguemos para ter as curtidas, a inscrição no canal, que tem muito assunto aí muito interessante que a gente está jogando na nossa rede social, que estamos alimentando ela aí e está caminhando muito bem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima reunião. Muito obrigado.